Olá, meus irmãos do Básico 2. Que alegria mais uma vez estarmos aqui conectados através dessa videoaula para aprendermos um pouco mais, refletirmos sobre os ensinamentos, da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar de uma das leis divinas, de uma das leis morais, que é a lei de destruição. A lei de destruição, muitos entendem ao pé da letra o termo destruição, entendem como um aniquilamento, como algo que está se acabando, se perecendo. Mas na realidade, a lei de destruição é para a nossa felicidade. Mas é difícil para muitos de nós compreendermos isso sem se revoltar com a lei de Deus. Isso porque está no nosso inconsciente, na nossa memória eterna, a morte do corpo e os flagelos que sempre causam dor e sofrimento. Que na realidade nós temos que entender que a lei de destruição nada mais é que um ponto inicial de um ciclo de transformação, que é que nós estamos vivendo muito hoje em dia. Nós estamos sentindo cada vez mais essa transformação do nosso planeta. Então vem muito a calhar o tema de hoje, que nós vamos falar sobre os flagelos, sobre a destruição, a lei de destruição. Só reprisando, meus irmãos, nós devemos entender o quê? Que a lei natural ela é eterna e imutável, a lei natural, a lei de Deus. Agora, nós como seres inteligentes, nós, na essência inteligente da criação, nós devemos entender que essa lei, além de imutável, ela é alheio à nossa vontade, independentemente da nossa vontade. Nós somos submetidas a ela. E nesse processo evolutivo existe um elemento móvel que precisa se flexibilizar e se adaptar, que somos nós, através da evolução e aprimoramento dos nossos costumes, e a lei, e por outro lado, a lei imutável, a lei divina. E como diz Paulo de Tarso, tudo posso, mas nem tudo me convém. E é nessa relação que nem tudo me convém que acabamos fazendo escolhas não muito certas pela falta de conhecimento, inclusive dessas leis morais, e nos afastamos das leis. Então tem uma questão no Livro dos Espíritos que diz o seguinte, que infeliz é aquele que se afasta das leis morais. E dando sequência então ao nosso estudo. Esse tema é tratado no Livro dos Espíritos das questões 728 a 765, que é o livro terceiro, das leis morais, capítulo 6º, item 5 do Livro dos Espíritos, e com os temas destruição necessária e abusiva, flagelos destruidores, guerras, homicídio, crueldade, duelo e pena de morte. Pelo nosso tempo hoje de reflexão e de estudo, que é apenas um pontapé para o início da reflexão de vocês, que vocês devem buscar, se aprimorar, estudar depois, questão por questão, consultar obras da codificação, obras psicografadas por Chico Xavier, a respeito desses temas, para cada um de vocês, terem o crivo da razão, terem um entendimento mais aprimorado sobre o tema. Hoje nós vamos falar um pouco então sobre a destruição necessária. Então, de cara, na questão 728, Kardec pergunta aos espíritos: a destruição é uma lei da natureza? Eles respondem: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque chamais de destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Olha que interessante, meus irmãos, a transformação e a renovação. E isso nós passamos diariamente sobre a lei natural, vivenciamos a lei natural de destruição. Hoje, por exemplo, o que nós comemos, derivou tanto de um animal quanto de um vegetal. E tudo precisou ser o quê? Destruído,
ou seja, passou por uma transformação, aquela matéria orgânica, aquelas proteínas que foram transformadas em quê? Em nutrientes para o nosso corpo, para nós estarmos o quê? Com saúde. Então é dessa forma que nós devemos entender a lei de destruição. Então, houve o que? A destruição do nosso alimento como princípio de processo do que? De transformação. Né? E devemos levar todos esses aspectos, né, da lei de destruição para as nossas vidas. Complemento dessa questão. O instinto de destruição teria assim dado aos seres vivos com objetivos providenciais? As criaturas de Deus são instrumentos dos quais ele se serve para atingir seus fins, para se nutrirem, como eu acabei de dizer. Os seres vivos se destroem entre si, e isso com um duplo objetivo: o de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e de utilizar os restos do envoltório exterior. Mas sempre não é senão esse envoltório que é destruído, e esse envoltório não é senão o acessório, e não a parte principal. É o princípio inteligente que é indestrutível e que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Olha só, meus irmãos, o que nós precisamos é desmistificar o nosso conceito do materialismo, porque somos espíritos imortais. O espírito pode ser destruído? Claro que não, né? Logo, aquilo que está sujeito à destruição é por quê? Porque está no plano de Deus que aconteça a renovação, a transformação, o melhoramento, o aperfeiçoamento e o amadurecimento, é claro, que vai sempre começar com algo que está sendo destruído. Então a destruição necessária é necessária em nossas vidas para auxiliar a nossa renovação. Porque, por exemplo, quando nós mudamos de emprego, é preciso o quê? É preciso destruir a ideia que nós tínhamos do emprego antigo. Para que nós podemos, por exemplo, dar o perdão a alguém, é destruir o quê? O desejo de ódio, de vingança, de rancor. Então, para que eu consiga então realizar a caridade, é necessário o quê? Destruir o egoísmo. Então essa destruição que vai nos facultar a renovação diária, a transformação do nosso eu, que é justamente o que? A reforma íntima. Então a destruição vem nos auxiliar em outro aspecto, nos mostrando o quê? Nos mostrando que a matéria é perecível. Então eu não posso, eu não devo, eu não preciso me apegar a algo que tem data de validade para acabar. Por que eu vou perder uma existência inteira tendo raiva porque alguém arranhou o meu carro? Por que eu vou perder a honra e a dignidade, comprometer a minha sanidade mental por causa de um aparelho celular? A matéria, então, é perecível e está aqui justamente para nos auxiliar durante aquele momento. Mas sempre tem prazo de validade. E foi criada justamente com essa intenção. Que eu acho interessante também colocar, como já foi dito aqui nessa questão, né, para manter o equilíbrio na reprodução que poderia vir a ser excessiva. Eu achei muito interessante uma reportagem uns anos atrás, né, de uma inserção destrutiva num ecossistema, né, um exemplo na Austrália. Na Austrália, foi inserido naquele ecossistema, né, de forma não pensada, né, não pensada sobre as consequências, o coelho. O coelho, que para nós é um bichinho dócil, né, até doméstico às vezes, né, o coelho acabou sendo uma praga na Austrália em um determinado momento. Por quê? Porque não tinha um predador para aquela espécie. Então o governo teve que tomar uma atitude, tomar uma série de medidas para que fosse inserido também o predador, para manter o quê? Manter o equilíbrio do ecossistema. Olha só como o homem pode desequilibrar o ecossistema, né? Então,
essa questão também, essa reflexão, nos traz também o que? Nos incita ao desapego também da matéria, nos ensina a prática do bem, a prática da caridade, né? Então, se eu sei que aquilo vai perecer, então eu devo, então, ao invés de guardar, né, estragar, distribuir ao próximo. Jesus falou: não amontoe em seus celeiros, porque lá a traça que vai comer, os vermes vão comer. Então dê ao próximo, aquele que não tem nada. E no Evangelho segundo o Espiritismo também, nós vamos encontrar um outro exemplo, do irmão Lacordaire, acho que é Lacordaire. Então, o amor aos bens materiais é um dos maiores entraves para o adiantamento moral do homem. Por quê? Porque nós vamos criando necessidade diante dos bens materiais, necessidades que nós não tínhamos. Então é necessário que haver esse desapego dos bens materiais. Então temos diariamente provas de que a matéria é tão perecível. E às vezes trabalhamos feito um louco para comprar um bem, para comprar um carro novo, por exemplo, que basta uma chuva, né? Basta alguma outra situação e esse bem se acabe, que é perecível. Então a matéria não deve ser tão valorizada. Nós devemos colocar a matéria, nós não devemos colocar a matéria acima dos bens espirituais, que são aqueles que levaremos para um plano espiritual, para um mundo melhor. Que o nosso cartão de visita, na realidade, não é justamente que faculdade exerceu, que emprego, né, que função você desempenhou no plano terrestre, não. É justamente quantificado, que eles vão perguntar quantas lágrimas você enxugou, quanta paciência você teve, quantas vezes amparou aqueles que procuraram ajuda. Então, até essa lei de destruição nos dá uma ideia de uma outra faceta, né? Não apenas desapegar da matéria, mas é saber administrá-la com propriedade. Não só o desapego, mas administrá-la com propriedade. Que desapego é uma coisa, agora esbanjar, desgastar, desperdiçar é completamente diferente. Então, cabe a reflexão, meus irmãos, sobre a lei de destruição. Então, antes até de nós tratarmos da questão 735, eu acho muito interessante nós lermos aqui outras questões que eu não coloquei no slide, mas cabe aqui uma análise, com relação à questão 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? Aí os espíritos respondem: para que a destruição não chegue antes da época necessária. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, aqui ele fala da destruição antecipada que entrava o nosso desenvolvimento. Aí nós entraremos no quê? Na questão 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites da necessidade e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade? Aí os espíritos respondem: a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem senão por suas necessidades, mas o homem que tem o livre-arbítrio destrói sem necessidade, e ele prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedido, porque é aos maus instintos que ele cede. E olha que interessante, meus irmãos, aqui os espíritos já dizem: os animais não destroem senão por necessidade. Então os animais que não possuem inteligência, que não possuem livre-arbítrio, que agem por instinto,
não destrói senão por necessidade. Agora já o homem, né, que possui inteligência, que possui livre-arbítrio, que não age somente só pelo instinto e sim pela razão, acaba destruindo sem necessidade. Que interessante, né, meus irmãos? E na sequência, uma reflexão. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação à lei de Deus. É uma violação à lei de Deus. Aí, nós temos aqui também a questão 736. Os povos que possuem em excesso o escrúpulo relativo à destruição dos animais têm um mérito particular? Aí os espíritos respondem: é um excesso no sentido louvável por si mesmo, mas que se torna abusivo e cujo mérito é neutralizado pelo abuso dos bens de outras espécies. Há entre eles mais de medo supersticioso do que de uma verdadeira bondade. Você vê que os espíritos, eles não aliviam, né? Eles são duros nesse sentido. O que eles querem dizer? Por exemplo, na Índia, por exemplo, que eles cultuam a vaca por uma série de razões, então não cultuam por questões de respeitar apenas o meio ambiente, de respeitar a natureza, aliás, de respeitar a natureza, e sim por questões místicas, né? Das questões do medo, né? Do medo de crenças que foram impostas, né? Então, como diz Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Olha que interessante. A lei de destruição nos mostra justamente isso, que não é a destruição ou o aniquilamento, e sim a renovação, e sim a transformação. Então, há duas formas de destruição no planeta. Uma é a benéfica e a outra é abusiva. A primeira não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. A segunda, não prevista na lei de Deus, resulta da imperfeição moral e intelectual do homem, em razão da predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Então, toda destruição que excede os limites da necessidade não é a lei de Deus. Então, agora nós vamos falar sobre os flagelos destruidores. Então, na questão 740, diz que os flagelos são provas que lhe proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e sua resignação ante a vontade de Deus, e ao mesmo tempo que lhe permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e o amor ao próximo, se ele não for dominado então pelo egoísmo. Então, o que nós estamos vivendo agora, o que nós estamos passando agora por esse momento, né, dessa pandemia, o que nós devemos tirar de positivo então desse flagelo, digamos assim, que é um flagelo, né, onde há sofrimento, né, nós estamos vendo vários irmãos desencarnando, né, mas o que nós temos que ter consciência que tudo passa sob a aprovação divina. Nada acontece por acaso. Tem um exemplo muito interessante, né, de um palestrante do Haroldo Dutra. Ele diz o seguinte: Deus não fica brincando de jogar dardos, ou seja, aleatoriamente, né, a sorte, né, de terminar o contrato do irmãozinho aqui nesse plano. Não. Tudo acontece porque tem que acontecer. Então nós estamos passando por esse momento, um momento de transformação, um momento de renovação, né? De destruição de vários pensamentos que nós tínhamos antes, que agora, diante dessa pandemia, diante dessa introspecção, né? desse isolamento social, nós estamos revendo vários conceitos. Porque o que nós víamos até então, aquela busca desenfreada, né, da matéria, do materialismo, e todo mundo teve que se isolar,
teve que abrir mão de certos recursos materiais, né, passando por alguns, vamos dizer, não vou dizer sofrimento, mas deixando de ter alguns privilégios, né, materiais, né, se sacrificando um pouco para valorizar algo maior. Então nada é por acaso, meus irmãos, nada é por acaso. E passando para vocês, que eu havia esquecido, com relação à destruição abusiva, eu vou passar um vídeo para vocês do desperdício de alimento, do desperdício que a população, nós que somos seres inteligentes, que usamos o livre-arbítrio, como nós desperdiçamos alimentos. Vou passar um videozinho para vocês analisarem. Galileu apresenta os números da comida. O que é desperdiçado poderia virar almoço. Metade dos alimentos produzidos no mundo é jogado fora. No Brasil, o desperdício começa no campo. 10% dos alimentos desperdiçados são perdidos na colheita, 50% durante o manuseio e transporte, 30% perde-se nas centrais de abastecimento como Ceasa. E o desperdício não para. Em casa, acontecem 10% das perdas. Só nas feiras do estado de São Paulo, mais de 1.000 toneladas de alimentos vão para o lixo todos os dias. Olha a laranja, 22% vão para o lixo, 40% dos morangos e bananas também. Vamos desperdiçar 30% das melancias, 25% de abacaxis, 25% das mangas, 26% dos abacates e 21% dos mamões. Tudo no lixo! Com as verduras e legumes não é diferente. Pela falta de cuidado dos consumidores ou armazenamento ruim, muita comida é jogada fora. Cada brasileiro compra 37 quilos de hortaliças por ano, mas joga no lixo 28 quilos delas. Jogamos mais fora do que comemos. O desperdício de frutas causa um prejuízo de 2,2 bilhões de dólares para o Brasil por ano. Daria para alimentar por um mês todos os famintos da América Latina e mais a população do Líbano. 1/3 de tudo que compramos vai para o lixo. A comida que jogamos fora diariamente no Brasil daria para 1/5 da população tomar café, almoçar e jantar. Uma família de classe média joga fora meio quilo de alimento por dia, ou um prato feito inteirinho. E no mundo a coisa anda pior. Em um ano, a comida jogada fora só nos Estados Unidos e Europa poderia alimentar 3 vezes a população mundial pelo mesmo tempo. Vocês viram, meus irmãos, como nós desperdiçamos comida, como nós desperdiçamos recursos, né, do nosso planeta escola, né? E tem a questão aqui 738 que diz o seguinte: Deus não poderia empregar para aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos destruidores? Aí os espíritos respondem: sim, e o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita, e é preciso castigá-los em seu orgulho e fazê-los sentir a sua fraqueza. Olha que interessante, meus irmãos. Então, nós sofremos as consequências dos nossos próprios atos. A lei de causa e efeito. Então, os flagelos, sendo a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência física sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento, Deus permite a ocorrência de flagelos destruidores para fazê-los progredir mais depressa. Somente vendo do ponto de vista pessoal, o homem não percebe o objetivo da destruição, qualificando-a de flagelos, por efeito do prejuízo que lhes causa. Porém,
ela é necessária para que mais depressa se dê o advento de uma melhor ordem das coisas, consumando-se em alguns anos o que levaria muitos séculos. Deus, no entanto, emprega outras maneiras para obter a melhora da humanidade, tendo nos dado os meios de progredir pelo conhecimento, como já foi dito, do bem e do mal. O homem é que não aproveita desses meios, sendo necessário que seja castigado no seu orgulho para que sinta sua fraqueza. E os sofrimentos de que o homem tanto se queixa, nada são diante da eternidade, significando um ensino que lhe servirá no futuro. A vida do corpo pouca coisa é, pois os espíritos preexistem e sobrevivem a tudo, formando o mundo real. Os corpos são mera vestimentas que aparecem no mundo. Ainda ressalta o codificador que o homem tem encontrado na ciência os meios de impedir ou atenuar muitos flagelos, que não fará pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos de sua inteligência, aliando aos cuidados de sua conservação pessoal a caridade para com seus semelhantes. Ainda sobre os flagelos, né? E tem muito, vem muito a calhar no momento que nós estamos passando dessa pandemia do coronavírus, assistindo no YouTube uma palestra do nosso irmão André Luiz Ruiz, e ele estava respondendo várias perguntas, né, dos internautas, né, de vários assuntos, e num desses assuntos foi comentado do livro Evolução em Dois Mundos. No último capítulo do livro, no capítulo 20 da segunda parte, e foi psicografado por Chico Xavier em São Leopoldo em 1958. E o tema, olha só que interessante, meus irmãos, o tema é invasão microbiana. Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês e eu convido os irmãos então para a leitura desse capítulo, né? Quem não tiver o livro pode pesquisar no Google, né? O livro Evolução em Dois Mundos em PDF, que vocês vão conseguir ler, né? O bom seria ler toda a obra, mas agora, em termos de curiosidade sobre o tema proposto, leia então esse capítulo 20, que eu vou ler junto com vocês aqui. Então, invasão microbiana. Então, para vocês terem uma ideia, vou descer aqui rapidinho, foi psicografado no dia 29 de junho de 1958. E olha só como é tão atual. Vamos ler um trechinho. A invasão microbiana está vinculada às causas espirituais, excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum. Olha só que interessante. As depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ou desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos psicossomáticos que nos constituem um veículo de expressão, determinados campos de ruptura na harmonia celular. Verificar a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana. Qual praça desguarnecida, porque as sentinelas naturais não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora, que lhes compete, permanecendo muitas vezes em derredor do ponto lesado, buscando delimitar-lhe a presença ou jugular-lhe a expansão. Então aí ele vai explicando toda essa situação. Aí ele diz assim: quando o doente, porém, adota comportamento favorável a si mesmo, pela simpatia que instila no próximo, as forças físicas encontram sólido apoio nas radiações de solidariedade
e reconhecimento que absorve de quantos lhe recolhem o auxílio direto ou indireto, conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos, que ainda respondem à influência organizadora dos tecidos adjacentes. Então ele vai explicando, né? E ele conclui o amparo de outros que o amparo a nós próprios, a caridade, motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós a animalidade, o orgulho, a vaidade, a cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, e estabelece, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis na evolução para Deus. Pedro Leopoldo, 29 de junho de 1958. Olha só, meus irmãos, que interessante esse capítulo, que é atual. Então, nós estamos passando por essa pandemia. Lógico, nós temos nosso instinto de conservação, nós temos que adotar todas as medidas de higiene, todas as cautelas de higiene. Devemos certamente preservar aqueles do grupo de risco, que dizem grupo de risco, uma hora é uma coisa, uma hora é outra, mas enfim, temos que preservar aquelas pessoas já com doenças pré-existentes, respiratórias, os mais idosos, mas temos acima de tudo que ter fé. Temos que ter fé, como foi dito nessa lição do capítulo 20, da invasão microbiana. Temos que ter fé, temos que elevar os nossos pensamentos, porque lembrando de uma psicofonia que foi dita na casa, no último dia que nós estávamos reunidos na Seara de Jesus, numa segunda-feira, agora em março, que tem vírus tanto no mundo material e tem o vírus também no plano espiritual. Só que o combate disso, o combate ao vírus é o bom pensamento, é elevar os nossos pensamentos. E acima de tudo ter fé, praticar a caridade, né? Porque nesse momento que nós temos que justificar o que nós estamos aprendendo, colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo, que é estabelecer a nossa fé. Porque às vezes a nossa fé representa às vezes um átomo de um grão de mostarda apenas. Então, está na hora de nós restabelecermos a nossa fé. Hoje foi apenas um breve comentário sobre esse item da lei natural, da lei de destruição, e é muito necessário que os irmãos releiam as questões do livro dos Espíritos, que é as questões 728 a 765. Releiam essas questões, leiam o conteúdo do nosso livro, do Básico 2, né? E esperamos que tenham um bom estudo, uma boa reflexão, e até a próxima semana. Que assim seja, graças a Deus.